pessoal, tá certo? Mas, voltando aqui para finalizar minhas palavras iniciais, doutor Akira, nosso muito obrigado por colocar esse tema de discussão, que com certeza trará algum rumo, algum benefício para a condução da nossa política indigenista, da FUNAI, como órgão oficial do Estado brasileiro responsável por isso. Muito obrigado. Bom, então, doutora Leila, por favor. Boa noite. Queria colocar essa apresentação também. Bom, agradecimentos, né? Eu acho que todos, né, temos que fazer. Então, vai aqui, né, os meus. Doutor Luciano, em especial a doutora Akira, e aí a doutora Débora, doutora Raquel, ficam lembrando, né, dos tempos, e eu fiquei contando, assim, ela falando de tempos que eu já estava na FUNAI, e que em algum momento elas me puxavam a orelha, Maria Eliane, e nos tuxar. Eu venho, na verdade, eu entrei na FUNAI pela demarcação. Eu entrei para regularização fundiária. Conheci a Akira no Sul, né? Conheci Felício Pontes em 1999, brigando por Belo Monte. Ui! Faz tempo, hein? E, sim, para mim é um prazer estar aqui, porque agradecer àqueles que, na verdade, também fazem parte do meu cotidiano, né? Gustavo, muito obrigado pela ligação. Quando ele me ligou, eu fiquei extremamente lisonjeada e falei assim, olha, eu não vou sozinha, eu tenho que ir com a equipe, porque lá nós trabalhamos em equipe. A FUNAI é uma equipe, né? Luciana, eu tenho que falar. Conheci Luciana em 1998, quando eu entrei na CEGID. Hoje ela faz parte da família do Ministério Público, né? Mas antropólogas. Então, assim, não tem como não falar, né? Meu primeiro chefe foi o Walter Coutinho, que hoje está no Ministério Público. Então, eu me sinto à vontade. E, estando à vontade, é que eu agradeço a todos, presidente da FUNAI, que me parece também que veio representando o Ministério da Justiça também, né? A gente tem que levar o recado. E a todos que ficaram aqui para nos ouvir. O tema realmente é um tema sensível, é um tema delicado e sempre muito importante. E, assim, o que a gente percebe no senso comum, né, é que se desconhece, de fato. Ou ele passa a ser um tema estranho, estranho para nós. Eu sou de São Paulo, né, então eu lembro quando eu entrei na FUNAI, tudo para mim era muito estranho, né? Não só a temática indígena, mas imaginar que no Brasil ainda tem povos que se recusam, né, a manter contato constante com a nossa sociedade. Isolados, para mim, é sempre uma palavra, né, um conceito muito complicado, porque isolados, um dia, numa discussão com indígenas, né, isolados de quê? De quem? Quem está isolado? Nós não estamos mais isolados que eles? Não sei. Isolados sempre se mantiveram isolados? Então, assim, no Brasil, usamos esse conceito, de alguma forma, da mesma forma que índios é genérico, é muito também reducionista, né? Isolados também. Em outros países, em isolamento voluntário, opressão ou medo, né? Ou assustados. No Acre, os Machineres chamam de desconfiados. O dia que eu ouvi isso, eu achei fantástico, né? Os desconfiados. Eu achei bom e me fez, na verdade, como eu venho do fundiário, há 5 anos que eu venho tratando efetivamente da questão
de povos indígenas em isolamento voluntário, isolados e de recente contato. Na fundiária, a gente já acompanhava, né, alguns processos, seja de desintrusão do Yanomami, seja de demarcação de terras exclusivamente como Massaco, que o Antenor Vaz está aqui com a gente, foi a primeira terra demarcada só para povos em isolamento, povos indígenas isolados. Toda a metodologia foi pensada a partir daí, né, assim, trabalhada. Então, assim, todas as vezes que esse conceito vem à tona, para o senso comum me parece sempre muito estranho. Isolados ou isolamento, né? Voluntário, isolados de quem? Bom, aí passando disso, a intenção aqui nossa é para pessoas, né, que estão aqui, esse conjunto de pessoas que se dispuseram a nos escutar. Tem alguns que eu já consigo identificar que lidam com o tema há muitos anos, populações, povos indígenas que estão aqui, mas eu também sei que tem algumas pessoas que ainda estão conhecendo o tema. Então, nós pensamos em apresentar uma coisa bem técnica, bem, não diria didática, mas um pouco mais fluida para entender um pouco de qual é o universo que a gente trabalha, qual é o mundo que a gente trabalha. Pode estar aqui. Não sei lidar muito bem com essa coisa, não. Você sabe? Eu desliguei. Eu desliguei a televisão. Viu como eu entendo de tecnologia? Eu me mantenho isolada. Mas fui eu que desliguei? Não me assuste, que eu vou voltar para o meu isolamento. É para cá, não é para lá, não. Aqui vai. Tá, aqui ok. volta, se for o caso. Tá, ok. Voltei para o mundo real. Tem que aprender a apontar na direção certa. A flecha. Bom, a política, na verdade, né, para povos indígenas, ela é muito mais antiga que isso. Né? Aí teríamos que voltar lá nos primórdios dos aldeamentos, né? Dos descimentos, e não pretendo fazer isso, né? Porque aí é história para a gente dormir, acordar e ficar aqui eternamente. Na verdade, o que hoje é a Coordenação Geral de Índios Isolados e Recente Contato. O SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que inicialmente, né, era chamado de Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, bem sintomático. Apesar que a gente sempre tem que fazer uma avaliação pelo contexto, qual era o contexto da época, né? O SPI foi criado efetivamente para uma política de contato, atração e contato, para o avanço, né, da colonização, o avanço da sociedade, o avanço dos empreendimentos. Eu gosto de falar isso porque tem uma coordenação dentro da FUNAI, Coordenação de Licenciamento Ambiental, que a gente fala assim, que a gente sempre caminha junto. Sempre foi assim, os empreendimentos vieram e os isolados, né, a coordenação teve que vir acompanhando. Né? Então, inicialmente, tinha um pouco essa perspectiva de localização de trabalhadores nacionais para trabalhar no processo, né, de avanço dessa colonização e reduzir os índios a determinado lugar, ou seja, retirar eles do espaço onde estava incomodando, atrapalhando, porque havia de passar a colonização. Então, se removia, nada diferente do que foram os aldeamentos do século XVII.
no século XVI e XVII. Nada diferente disso, sempre foi isso. Então, a atração e o contato. Essa era a premissa. A política sempre foi embrenhada de conceitos e diretrizes que levavam ao processo de assimilação e integração. Consegui. Isso, o SPI sobreviveu entre tapas e beijos, ele sobreviveu entre baixas e altas, né? Rondon assumiu e criou o SPI, mas na década de 30 ele teve que sair por conta do período, né, que ele teve que assumir. Depois ele retorna. Bom, a extinção do SPI entre escândalos, CPI, né, foi em 1967, quando se cria a FUNAI. Mudou alguma coisa? Sim, no meu entendimento, não muito. Mudou-se o nome, mas, na verdade, as diretrizes continuavam as mesmas. As premissas, no caso efetivo dos isolados, dos povos indígenas isolados, se mantiveram, que é a atração e o contato. Tanto é que as frentes, elas eram chamadas de frente de atração e, posteriormente, frente de contato. Né? Bem recente na nossa história que ela muda de nome. Então, aí nas décadas de 70 e 80, há um avanço, porque, assim, na década de 40 teve um avanço muito grande para a chamada Marcha do Oeste, né? História, né? Marcha do Oeste, Getúlio Vargas. E aqui a gente entra, na verdade, para a Amazônia. 70 e 80, os grandes empreendimentos. Ali tem uma foto da Perimetral Norte, Yanomami. Tá? Super forte, Missão Catrimani, super forte essa foto. Mas tem outras histórias que a gente poderia contar. Outras tantas histórias que no Brasil, na Amazônia, estava acontecendo. A do Zarara, que ficou famosa por conta do corte da Transamazônica no território, né, alongado do Zarara, do Pará. Tantas outras histórias que, como a procuradora Raquel Dodge e a própria Débora falou, isso volta sempre. Né? O caso Tapaiuna, que eles foram tirados na década de 60 e 68, salvo engano, foram levados para essas reservas, onde levavam várias etnias, né, para eles saírem ali da região, e ela retorna essa história hoje muito forte, com a reivindicação dos Tapaiuna pelo seu território, que foi demarcado para eles e foi extinto posteriormente, na década de 70. Eu esqueço que eu tenho que passar. Bom, já avançando um pouco, aí na década de 80, 87, é que a gente começa a entrar num momento diferente, muito difícil, mas um encontro de sertanistas e indigenistas, especialistas, se a gente pode dizer também, começa a pensar numa nova premissa, de não contato. Né? De não contato. É claro que a política muda, muitas vezes no papel ela cabe, né? O papel cabe tudo, mas é muito difícil quem está em campo, não se tinha assim, WhatsApp, essas coisas assim rápidas, né, para ficar falando. Hoje eu falo com a chefe da frente lá no WhatsApp, e não tinha. Então, assim, até chegar esse processo todo, para quem estava no mato, para quem estava no campo, demorou um pouco. Porque como fazer a proteção sem contatar? Então, mas foi assim, uma mudança muito forte de paradigma mesmo. A partir de 87, então, tem a criação do que a gente diz do sistema de proteção, né? Sistema de proteção aos índios isolados, com ele a criação do Departamento de Índios Isolados, dentro da FUNAI. E é interessante porque, assim,
Ah, mas não tinha um departamento? Não. Era índios isolados que, em algum momento, você contatava e passava a ser índio isolado. Então, para que manter um departamento de índios isolados? Eles vão ser contatados e não vão ser mais isolados. Mas, com a mudança, se coloca essa necessidade de se levantar quantos povos haviam, quantos povos ainda, ou registros, né, de povos, ainda se tem conhecimento. Com isso, né, em 88, através, aí tem, eu coloquei normativas e diretrizes do sistema e dos subsistemas, que é de localização, que é de vigilância e de contato. 2000, eu falei que ela era frente de atração, frente de contato, ela passa, em 2000, ser denominada de frente de proteção etnoambiental. Hoje, como nós estamos? Tá? Os meus colegas, né, que têm mais propriedade, porque eles estão em áreas específicas, o coordenador-geral ele assina documento e faz gestão de recursos. De fato, algumas outras, alguns detalhes específicos do trabalho eles vão apontar. Tá? Então, eu vou passar aqui qual é a nossa estrutura hoje. A presidência da FUNAI tem 3 diretorias, uma delas é a Diretoria de Proteção Territorial, a qual nós estamos ligados diretamente. A diretoria tem 5 coordenações, uma delas é a Coordenação Geral de Isolado e Recente Contato. E, dentro da coordenação, tem 3 coordenações. Uma que é de planejamento e apoio às frentes de proteção. A de proteção à política de... eu troco. Política para a proteção de povos indígenas isolados e a de proteção, de política para a proteção de... política para povos de recente contato, promoção de povos de recente contato. O ano passado, na verdade, é que a gente mudou o nosso regimento. Então, a gente trocou algumas palavrinhas, mas a sigla é a mesma, COPLI, COPLAF e COPIRC. É porque a gente mudou algumas para adequar a administração pública. 11 frentes de proteção. O que são as frentes de proteção? São unidades locais que abrangem uma determinada região e um determinado número de registros, povos ou terras. E, ligadas a essas 11 frentes de proteção, nós temos 25 bases de proteção. Dessas 25, 4 estão desativadas e 21 ativas, funcionando. As bases são unidades locais dentro das terras indígenas, que dali é que parte todo o nosso trabalho. Com a reestrutura da FUNAI em 2009, nós fomos os únicos, né, que mantivemos, a SEGIRC foi a única coordenação que manteve os seus postos nas terras indígenas, a sua presença nas terras indígenas. Os postos foram extintos e retirados. Os postos de proteção a povos isolados se mantiveram, o que foi chamado de base de proteção etnoambiental. Aí são as denominações, então nós temos a Frente Auá, Cuminapanema, Envira, Guaporé, Madeira Purus, Madeirinha, e por aí vai. São 11 frentes de proteção. A abrangência é a Amazônia Legal. No entanto, nós temos registros em Goiás e Tocantins, que não são abordadas, jurisdicionadas a nenhuma frente de proteção. Opa! Então, algumas fotos aí para vocês verem que lugar feio que o pessoal trabalha, assim. Agora, tem a maioria delas, pessoal, para chegar aí de 2 dias a 16 dias, dependendo se o rio está cheio ou não. Ou seja, as dificuldades de trabalho também são inerentes ao próprio espaço que a gente atua. A logística é cara e muito difícil. 12 terras indígenas compartilhadas, por exemplo, o Vale do Javari, são 5 etnias e mais grupos isolados, e atuamos em 25 milhões de hectares, em média. Tá?
37 terras indígenas com registros em fase de estudo, com aproximadamente 65 milhões de hectares. Essa é a nossa área, isso aí ficou, de atuação. Então, assim, para finalizar um pouco a minha fala e passar para os colegas, queria só falar um pouco do desafio, né, principalmente da minha parte, para manter os trabalhos das frentes atuantes, para apoiar as coordenações finalísticas. Em 2017, nós fizemos um planejamento bem básico e chegamos a um orçamento solicitado no PELOA, que é a proposta de lei orçamentária, de 6 milhões, em torno de 6 milhões. Os recursos disponibilizados, mesmo com todo o empenho da presidência da FUNAI, foi de 3 milhões e 200. Não foi o ideal, não chegou ao valor que a gente precisava mínimo para manter as bases abertas. Tá? Com o apoio de outras coordenações gerais internas, porque a transversalidade de ação acontece tanto para povos de recente contato, com coordenação de gestão ambiental, como coordenação de cidadania, né, promoção da cidadania. Então, há um apoio. E a Coordenação Geral de Monitoramento Territorial, que é uma grande parceira e que mantém, às vezes, as bases funcionando com a gente em parceria. Então, esse aporte chegou a 4,5 milhões, ou seja, se a gente precisava de 6, continuamos no déficit. O planejamento de 2018 nós tentamos abarcar um pouco mais, porque a gente precisa reabrir algumas bases, que o presidente já se comprometeu, a gente também. Então, nós prevemos 8,5 milhões. E a nossa LOA de 2018 é de 3,3 milhões, em média. Então, assim, o desafio é enorme, mesmo que a gente consiga, com todo o empenho que a presidência tem tido junto ao MJ e junto ao Ministério do Planejamento, mesmo que a gente consiga esse recurso, nós temos um outro desafio, que é recursos humanos, para se manter nas bases, para se manter nessas distâncias. É um trabalho assim árduo. Ainda não temos uma categoria, ainda não temos a jornada de trabalho como normatizada, né? Não temos um plano de carreira, não temos essa jornada específica normatizada. Isso cria vários impasses. Via de regra, eu tenho que responder uma coisa no Ministério Público do Trabalho, porque são impasses provenientes da falta de regulamentação. Então, assim, de 120 servidores que entraram novos de 2010 a 2012, 60 permaneceram, ou seja, 50%. Os outros 50% desistiram de lá para cá, né? E dos 60 que permaneceram, só 36 permanecem na ativa nas frentes. A grande maioria já foi para outras coordenações regionais, um pouco mais fáceis de trabalhar, né? Então, é por aí a minha fala, esses desafios de conseguir fazer uma gestão qualificada para que a área finalística consiga efetivar o trabalho de proteção dos povos isolados e proteção e promoção dos direitos dos povos de recente contato. Bom, a serenidade com que a doutora Leila menciona, como que controla a gravidade dos fatos que são mencionados, né? Porque são 25 milhões de hectares para serem cobertos, na prática, por 36 pessoas, com essa imensa dificuldade. Então, são isolados mesmo, hein? É uma situação... Deixa eu só fazer, então, uma correção na minha fala. 36 foi o que permaneceram novos. Hoje, a gente tem em torno de 98, 99 pessoas atuando na ponta. Só que, desses 90, muitos são o que a gente chama de DAS, função, né?
Então, assim, o quadro é extremamente reduzido mesmo. O 36 seria mais dramático ainda, mas mesmo 90 ou 98 é muito pouca gente para a dimensão da dificuldade. Bom, eu quero ouvir agora Clarice Jabbour. Eu posso fazer uma questão de ordem? Que a gente tinha... Você desistiu de entregar a palavra, não? Não, chega de falar. Mulher fala muito. Deixa um homem falar agora. A gente faz um jogral. Eu tinha pedido uma certa ordem. Quiseram uma desordem. É dessa que eu gosto. Mas é índio. Faz parte. Eu queria passar a palavra para Fabrício, mas não queria que vocês achassem que eu estava impondo. Fabrício, você tem a palavra. A gente aprendeu bem com os índios. Agora sim. Boa noite. Trabalho para a FUNAI, na coordenação que está escrito aqui, ó, que é muito longa, eu não vou falar tudo, mas com questões relacionadas aos povos isolados. Essa não é bem essa apresentação, não, mas tudo bem, a gente usa. Vamos lá. Tem que apertar aqui, como é que é aqui? Não, pode deixar a apresentação como está, não tem problema não. Você demonstra que não manda em casa, não sabe como apertar um botão, não sei, meu amigo. Sei, que é difícil. É o seguinte, pessoal. Pode deixar, vamos seguir na apresentação sem problema nenhum. Assim, primeiro, todo mundo tem que botar na cabeça, definitivamente, que o termo isolados é um termo que a gente usa para resolver uma questão meramente administrativa, pragmática, de política pública, né? Então, assim, não levem esse conceito a fundo, né? Porque é uma solução nossa, pragmática, para tocar uma política pública. Porque, assim, no Brasil, os povos da qual, né, quem nós classificamos como isolados, são povos muito diferentes entre si, na verdade. Não só diferentes com relação à língua, à forma de vida, ou seja, o que for, mas também diferentes em suas formas de viver no mundo. As suas formas de isolamento, digamos assim, são também diferentes. Suas estratégias de vidas entre si, entre esses povos, são distintas, né? Em comum, o que eles têm entre todos esses povos, com quem a gente fala isolados, é uma vontade, uma gestão, uma prioridade em gerir as relações que eles estabelecem. Eles controlam essas relações. Eles se mantêm, assim, em geral, é um fenômeno amazônico, né, por conta de suas características geográficas, ambientais, permite aos povos desenvolverem esse tipo de estratégia de vida, né, pautada pelo controle de relações. Ou seja, assim, tem povos que fogem, que evitam toda e qualquer relação se eles sentirem que tem algum tipo de invasor, de pessoa estranha aos seus coletivos, eles vão embora imediatamente e rechaçam qualquer tipo de contato. Tem povos que se mantêm sem relações diretas, mas ficam próximos, né? A gente sabe que está ali, eles sabem que a gente está ali, mas ninguém mexe com ninguém, acabou, né? Ninguém fala com ninguém, mas é uma relação à distância, né, que se estabelece. Há casos de povos muito imensos, né, como no Acre, como no Vale do Javari, que são povos constituídos por grupos locais, que conversam entre si, né, então estão isolados com relação a gente, mas entre si eles conversam, são povos, grupos locais isolados. Então, a diversidade é tão grande, né, que é sempre difícil colocar toda essa diversidade num termo isolado, né? Assim como o termo índio, né, também é um termo extremamente raso, né? Mas eu queria mostrar fotos aí. Agora eu não sei como é que aperta no botão. Não, já com aquele mapa anterior que estava. O mapa anterior que estava. Eu tinha preparado outras fotos. Né? Tá bom. Aqui eu queria só mostrar, não sei como é que eu vou apontar com a caneta aqui. Aqui é um Yanomami, terra de Yanomami. Nós temos aqui o Davi, o cara que conhece tudo. Ele já sabe quem é o Mostra Teté. Aqui na terra de Yanomami, um povo que já estabeleceu,
relações históricas em um momento da história com outros grupos locais de Yanomami, enfim, hoje estão isolados. Aqui é o terra de Yanomami, aqui é ao Aguajá, são cabaças de botar água, no Maranhão, grupo pequeno, que desempenha essa estratégia de ficar próximo de madeireiro, mas também foge, ninguém faz contato com eles. Aqui é Cauarriva, do Rio Pardo, um grupo pequeno que rechaça qualquer tipo de contato, né? Aqui temos o Índio do Buraco, é um povo constituído de uma pessoa só, lá em Rondônia, sobrevivente de massacres, né, de fazendeiros. Ele vive sozinho e quer viver sozinho. Na década de 90, a FUNAI tentou fazer contato com ele, porque o tadinho está sozinho no mato, ele não quis, ele está ali de forma voluntária, esse caso, né? E a gente respeita, está ali até hoje. Aqui é a terra indígena Massaco, temos aqui uma pessoa que conhece muito lá, que ajudou a demarcar aquela terra. A primeira terra indígena demarcada para usufruto exclusivo de povos isolados foi a terra indígena Massaco, né, que